Olá, meus amigos, bom dia. Eu sou Robson Nogueira, né? Nós vamos falar um pouco aqui da escola bíblica dominical, chamada-se EBD, né? Então, nós estamos aqui falando de Apocalipse, uma lição complicada, complexa, muito complexa, né? Onde estudiosos tentam explicar, mas no meu pequeno e humilde entendimento não consegue explicar porque é uma coisa inexplicável. A verdade é essa. Quem conhece Apocalipse mesmo de fato é Jesus Cristo e Deus. Que para explicar Apocalipse e você interpretar, né, o que está lá no livro de Apocalipse, quando nós temos ali Deus falando com João, né, é bastante complicado e complexo. Alguns falam de 7 castiçais, outros falam que os 7 pessoas que estão sentadas na mesa é, os são os reis, outros, e aí vem um monte de situações que as explicações são bastante evasivas, né? Vazias. Olha só, na lição número 10 nós vamos falar da volta do grande rei, né? Então, para pensar em rei, né? Nós tivemos muitos reinados no mundo, né? Vamos falar aqui do Império. Quando nós falamos de Império, nós estamos falando aí de séculos e séculos antes de Cristo, né? Antes de Cristo. E pós-Cristo, né? Nós temos os reis, né? Épocas que nós tínhamos aí os imperadores, né? E aí são vários imperadores que nós temos dentro do mundo. Até o Brasil teve rei, né? Até no Brasil nós tivemos aí reis e rainhas. Só que o único rei que ele permanece até hoje, né? Até hoje é Deus, o único, né? O absoluto. Então não há reinado, né? Se nós pensarmos na Terra, não temos reinado, né? Não temos reis, não temos rainhas. É a rainha da Inglaterra que fez aí 70 anos que ela está no poder. 70 anos que ela está lá, né, como rainha da Inglaterra. Então veja, o único rei que permanece e é respeitado por todos, tudo e todos, eu penso dessa forma, porque mesmo aquele que fala que é ateu ainda assim fala em Deus, né? Então se eu sou ateu não acredito, nem no nome de Deus eu tocaria. E aqui vem falar aqui de rei, né? Então apareceu no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentaram e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder de grande glória, né? Aqui é texto da Áureo. Verdade aplicada: não há um ser ou poder que possa impedir a manifestação e glória de Jesus Cristo e sua plena vitória para estabelecer seu reinado, né? Estabelecer o reinado. Mas se ele vai estabelecer um reinado é porque ele não tem, não. Ele está no reino, né? Ele reina até hoje, né? São milhares e milhões e milhares de pessoas que seguem. Então esse reinado ele permanece, ele não para, né? É um reinado assim. Eu saio de cena um tempo, não é sair de cena totalmente, mas eu saio de cena para que as pessoas possam cultuar, entender quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o Filho, né? O Deus, homem, né? E aí o reinado dele permanece. Então diz aqui, ó, para estabelecer seu reinado, para estabelecer, na verdade já está estabelecido. Agora Apocalipse vem para coroar o que já está feito. A verdade é essa, vem coroar o que já está feito, Apocalipse. Então diz assim, Apocalipse 19: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja contra a justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito
que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava sentado em uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava era a palavra de Deus. E seguia-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E no vestido e na sua colcha tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Acabei de falar, né? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos reis passaram. E muitos comandantes e muitos presidentes vão passar. Então, se nós trouxermos lá da era primórdia, reis, quem eram os reis, né? Então, legislativo, executivo e judiciário é ele que mandava. E aí, alguns países, muitos países, eles seguiam uma religião. Então, se o rei tinha uma religião, você também tinha que ter a religião dele. Não podia ter uma religião diferente. Hoje, né? Hoje nós estamos no Brasil, que é um país o quê? Um país laico, né? Há muito problema dentro dessa laicidade, mas é um país laico. Onde nós podemos cultuar o Deus que nós quisermos, aqui no Brasil. Mas alguns países não são assim, né? Você tem que cultuar o Deus deles. E nós temos um Deus. E esse Deus dentro do nosso mundo é a maioria ainda, né? Esse Deus dentro do nosso mundo é a maioria. Se você for pensar em denominações de religião, certo? Pensa na católica. Quantos católicos tem, né? Ah, mas é católico. Não estou discutindo aqui se eles fazem certo ou se fazem errado. Estou falando que eles cultuam Deus, né? Se você for num centro, num centro de Umbanda, né? No começo do culto, no geral, acontece uma liturgia. Essa liturgia diz quem pode mais do que Deus, e os súditos ali dizem ninguém, né? Então você vê que o culto ali vai cultuar também, não tem essa. Então precisamos participar, não é participar de fato, mas entender o que é, né, o Rei dos Reis. Quem é o Rei dos Reis? Como vai vir esse Rei dos Reis? Ele vem nas nuvens, né? O Apocalipse diz. Mas você precisa o quê? Estudar mais as liturgias, né, as liturgias das religiões. Se você for pensar aqui na maçonaria também, maçonaria, o que opera na maçonaria é o nome de Deus também. Então, mas qual Deus que ele cultua? Eles cultuam Deus, meu filho. Tem essa. Então, ainda assim, por anos, séculos, Deus continua, né? Continua, né, sendo o maior rei de toda a terra. O maior rei. Então, veja, quem criou, né? Quem criou a terra? Quem criou aqui os animais? Quem fez tudo foi Deus, o rei. Rei Deus. E aí ele colocou alguns homens, né, como pessoas que iam direcionar o povo. Porém, esse direcionar o povo, né, em alguns países, eles foram se desviando, né? E após isso, foi aí proliferando para todas as pessoas, onde cada pessoa procurou aí alguma coisa diferente a fazer. O culto tinha que ser um culto de todas as pessoas, pô. Todo o mundo inteiro, né? Vamos supor, 19 horas, 19h30, cultuar a Deus. Todos. Sem acepção de pessoas e sem repartição ou divisão. Porém, vence o que para você? Um livre arbítrio. A partir do momento que você fala, eu tenho um livre arbítrio, quando você não está em algumas coisas. Porque assim, o nosso livre arbítrio é quando eu não entro em uma religião. O livre-arbítrio funciona quando eu não entro em nenhuma profissão que tem as regras. Isso, eu tenho livre-arbítrio. A partir do momento que eu entrei em uma religião, meu livre-arbítrio acabou. Irmão Robson, será? Preste atenção. Quando eu entro na religião evangélica, acaba o meu livre-arbítrio. Eu não posso beber, não posso fumar, não posso fazer coisas ilícitas. Eu tenho que seguir a religião, eu tenho que seguir o livro da vida, né? Sigo o livro da vida. Então, eu não estou livre para fazer o que eu quero. Ou eu estou livre para fazer o que eu quero? Jamais, nunca. Não estou livre para fazer o que eu quero. Então, o meu livre-arbítrio acabou.
É uma discussão muito ampla de Sócrates, Aristóteles e todos os filósofos, e bem como Gandhi, Mahatma Gandhi, né? E são vários, aí vocês vão falar Mário Sérgio Cortella, Condé, Karnal, todos eles vão falar de livre-arbítrio, né? Eu falo de livre-arbítrio. O livre-arbítrio existe até um certo ponto, outros pontos não existem. Olha só, você tem o seu livre-arbítrio da vida, viver. Você tem que seguir as cartilhas constitucionais. Que livre-arbítrio você tem? A Constituição te determina algo, né? Então eu não posso fazer o que eu quero, não posso. Tá bom, tá bom. Aí o que acontece? Eu posso fazer o meu esse sistema de livre arbítrio? Não. Se eu sou um guarda municipal, cadê o meu livre arbítrio? Aí você fala assim: "Ah, mas guarda municipal não é sua vida". Como não, filho? Eu vivi 19 anos lá dentro, onde eu trabalhava no mínimo 13, 14 horas por dia. Então, quantas horas tem o dia? O tempo que eu não estava dormindo, eu estava trabalhando. Entendeu? O tempo que eu não estava dormindo, eu estava trabalhando. E lá nós temos regras a cumprir. Assume a viatura, olha a água, olha óleo. Onde você for, você tem que informar. O Secom, o COI. Estou aqui, vou para tal lugar, estou em ocorrência tal, estou falando com fulano de tal. Então, não há um livre-arbítrio de fato para que você faça qualquer coisa. Então, você tem lá, nós temos as nossas limitações dentro de um pensamento de livre-arbítrio, né? É como se nós tivéssemos a conditio sine qua non, condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Mas se você pegar isso aí, quem estuda direito sabe do que eu estou falando. Você vai com um pensamento de ad infinito. A conditio sine qua non eu cometo o crime. Quem tem que ser culpado por esse crime, né? Matei a fulana de tal com uma faca. A faca utilizada, quem fez a faca? Quem fez a lâmina da faca? Quem fez o cabo da faca? Utilizou-se a faca para matar, para fazer o mal. Então, aí você tem que ter o quê? Você tem que ter algo que prenda isso, que fale, não, daqui para frente você não pode fazer, porque se você fizer, você está errado. Então há um livre-arbítrio controlado, né? Nós temos um livre-arbítrio controlado. Olha, aqui você não pode, ali você pode, é lícito fazer isso, não é lícito fazer aquilo, né? Vamos pensarmos assim, em Deus, né? Deus que comanda tudo. A volta iminente do Rei dos Reis. A palavra mais útil no Novo Testamento para a segunda volta de Cristo é parousia. O Manual de Escatologia menciona 24 vezes no Novo Testamento, numa variedade de conexão em utilizada para mostrar a chegada e vitória de um rei ou imperador. Ao empregá-la, a Bíblia diz: prepare-se, pois o Rei dos Reis chegou. Aleluia, né? O Rei dos Reis virá, né? Então, quantos anos tem isso aí, falando que o Rei dos Reis virá, né? Meu pai faleceu falando que os Reis dos Reis ia voltar. Minha avó, antes do meu pai, faleceu falando que os Reis dos Reis ia voltar. O pai do meu pai falou que o Rei dos Reis ia voltar. O pai do meu pai falou que o Rei dos Reis ia voltar. Até hoje não voltou. Até hoje não está, né? Não voltou lá no céu. Então muitas pessoas estão achando que isso aí já foi, não vai rolar, não vai acontecer. Porém, é anunciado. Foi anunciado. No geral, o que é anunciado acontece. No geral, o que é anunciado acontece. Vai acontecer. E aí nós começamos a ver dentro do mundo algumas coisas, alguns movimentos em que nos traz a visão de horizonte que já está próximo, né? Já está próximo a chegada. Então não adianta eu falar, não vai acontecer, olha, deixa as coisas acontecerem do jeito que tá, não vou fazer.
Todo olho verá enquanto o arrebatamento da igreja será nos ares, de forma secreta, repentina. A volta de Cristo em glória será visível e presencial por todos os povos do mundo. Mateus 24:3 será semelhante a um relâmpago sobrenatural, pois o mundo inteiro verá sua volta gloriosa. Pessoal, aqui nós temos que parar aqui. No mundo inteiro verá a sua. Olha só. Hoje, né? Hoje eu sou o quê? Vamos supor, sou evangélico, o outro fala eu sou católico, o outro fala eu cultuo Buda, o outro fala eu sou da Umbanda, o outro fala eu sou da Quimbanda, o outro fala eu sou do maçom. E eles, né? Eu sou do lado do Mahatma Gandhi, eu sou de um monte de lugar lá na Índia, né? Quando ele fala aqui, será semelhante a um relâmpago sobrenatural, pois o mundo inteiro verá sua vontade gloriosa. Aqui Deus diz, será como um relâmpago, aqui a palavra diz, como um relâmpago, e vai mostrar a glória de Deus para o mundo inteiro. Então, quando acontecer isso aí, quem é você e quem sou eu? Só vai haver ser humano, não vai negócio de religião. Só vai haver o ser humano. Esse é o ser humano. Não tem negócio de religião. Eu sou B. Não tem A nem B, meu irmão. É você dentro de um pacote só. Todo mundo está dentro da Terra. Ou você está na Terra diferente. Se você estiver numa Terra diferente, legal. Beleza para você. Mas eu não estou vendo você em Terra diferente. Você está na mesma Terra. Então religião é uma só. Deus vai fazer a mãozona de cima assim. Vai falar agora, são todos os meus filhos. Se ele cultuou religião A, religião B, religião C. São todos os filhos de Deus. Todos. Toda a terra. Mas cada filho tem a sua particularidade. O filho é diferente. A religião é igual. O entendimento de Deus é igual. Agora, o meu particular é diferente. Isso tem fé. Quem tem mais ou quem tem menos. Quem tem muita fé, meu irmão. Ó, olha só. Muita fé, bastante fé, são as pessoas que são mais humildes. Verdade, pessoas que são mais humildes, não, falei errado ainda. Pessoas que têm menos posse. Menos posse. Pessoas que não têm muito dinheiro, vai atrás, fé e tal. Pessoas que têm muito dinheiro, meus irmãos, presta atenção, pode prestar atenção aí. A pessoa fala o nome de Deus, fala, mas... Bom, é Deus, né, meu? É Deus lá em cima, o cara lá de cima, como diz a Xuxa, né? O cara lá de cima, o outro fala o mano lá, né? O outro falou meu irmãozão, Deus lá, tá no esquema, pá, fechou, é nós na cena. Entendeu? Agora, quem tem menos dinheiro, menos posse, menos um monte de coisa, ele vai procurar, a fé dele é um pouco maior, a fé dele é um pouco mais concisa, né? Por quê? Porque, no geral, tem que se apegar a Deus para fazer algumas coisas, né? Deus, ele tá aqui para todo mundo. Só que nós vemos que os ricos, eles não ligam muito não, porque eles pensam que o bem maior está aqui na terra. Mas, segundo a Bíblia mesmo, diz que o bem maior não é na terra. O bem maior é nas alturas, né? Aqui, ó. A vida visível do Filho de Deus será a vinda visível do Filho de Deus será em sua segunda fase, quando todo os verão há 2000 anos. O Filho de Deus veio a esta terra em estado de pobreza e humilhação. No entanto, ao voltar a outra vez, virá como glória e poder. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poderes e grandes glórias, né? Muitos estudiosos dizem aqui, ó, para você ter aqui, ele veio na primeira vez, veio humilde e tal, né? Foi morto, né? Foi humilhado, foi morto.
E eles dizem assim, os humilhados serão exaltados. Pega uma parte dessa aqui e fala que os humilhados serão exaltados. Então, ele vem na exaltação, em cima das nuvens, por cima de tudo, mandando em tudo e mandando em todos. Mas sempre mandou em tudo e mandou em todos. Sempre, sempre. Ele veio para cumprir algo, né? Uma missão. Ele veio aqui na Terra para cumprir uma missão. E a missão dele foi cumprida, pessoal. Deus sabe de todas as coisas e fez tudo. Deus fez tudo e sabe de todas as coisas. Ele mandou o filho dele aqui para ficar vivo. Ele veio aqui cumprir uma missão, falar da palavra de Deus, colocar a palavra de Deus na minha e na sua cabeça, na nossa boca, para que a gente possa proliferar por aí, né? Espalhar a palavra de Deus. E aí ele foi embora. Não ia ficar aqui, né? Porque se ele fosse ficar aqui, ele ia ter que fazer muita coisa. Depois os tempos que nós estamos vivendo é uma coisa complicada, né? Então isso aconteceu e vai acontecer. Virá com a igreja. Jesus nos garantiu que estaríamos sempre com ele. João 14, 3, 17, 24. Sendo assim, esta determinação a igreja participar e estar ao seu lado, por ocasião de sua volta, seguindo os exércitos, céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 14. A Bíblia explica que a esposa do cordeiro recebeu vestido de linho fino. Vindas são as bodas de cordeiro, e já a sua esposa se aprostou, e o filho dado que se vestisse de linho fino, puro. Oh, meu, isso aqui, puta, meu, não aguento isso aqui. Tem dia que nós somos, eu falo particular, tem dia que eu tô ruim pra caramba pra ler. Eu não sei, não é a visão, não sei, mas tem dia que as coisas travam, né? Mesmo em meio às piores dificuldades ou tentações, temos esperança, certeza e paz, porque já conhecemos o nosso amanhã, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só. E isso que eu acabei de falar, Deus não mandou o filho dele aqui, né, para viver no nosso meio. Deus só mandou o filho dele aqui para ver aflorada o ser humano como que era. O ser humano é terrível. Deus não mandou o filho dele para viver até hoje com a gente aqui, né? Para viver a vida, o resto da vida assim. Não estou falando fisicamente. Não estou falando em espírito, estou falando fisicamente. Deus não mandou o filho dele para cá para viver fisicamente conosco. Deus não mandou um rei para cá para viver fisicamente a vida toda. Então Deus precisava que a humanidade, que nós pudéssemos crescer, pudéssemos criar o que nós estamos criando, que as pessoas criam hoje, né? Foi criado as leis lá na época de Moisés, né? E aí nós fomos, conforme o tempo vai passando, né? Você vai evoluindo. Então foram evoluindo as leis e foram evoluindo os direitos, né? No começo não tinha direito nenhum, era tratado todo ser humano como escravo, né? Muitas pessoas morreram aí como escravos, inclusive alguns antepassados meus morreram como escravos também. Mas nós precisávamos evoluir. E dentro dessa evolução, nós temos aqui, ó, mesmo em meio às piores dificuldades ou tentações, temos esperança, certeza e paz, porque já conhecemos o nosso amanhã. Já conhecemos o nosso amanhã. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui, pessoal, de um lapso temporal. Um lapso temporal grande, né? Já conhecemos o nosso amanhã. Não está falando de hoje é segunda, meu amanhã é terça-feira. Ele está falando de um lapso temporal, que Deus vai voltar. Então nós conhecemos esse amanhã, que Deus vai voltar. Por quê? Porque foi anunciado que o rei vai voltar. E se o rei vai voltar, fechou para nós estamos dentro. Propósito da sua vida. A volta de Cristo, no final da grande tribulação, se dará num momento extremamente crítico para a humanidade, após todos os flagelos que Deus enviar sobre a terra, por ocasião das 7 trombetas e dos derramamentos
de 7 lança da ira divina, assim como Israel, que nesse momento se verá cercado pelo anticristo e seus exércitos. Este será um dia decisivo para o mundo, especialmente para Israel. Anticristo, né? Quem vai ser o anticristo? Como que vai ser esse cidadão? Ele vai ser branco, ele vai ser preto, ele vai ser eloquente, intelectual, ele vai ser uma pessoa inteligente. Ele tem que ser, o anticristo tem que ser uma pessoa, não pode ser uma pessoa analfabeta, não pode ser uma pessoa que não entende as coisas. Então ele já tem, vão pelas entranhas, vão conquistando nações. Então o anticristo ele vai ter que conquistar nações. Um anticristo da vida foi o Hitler. Eu acho que o Hitler era um anticristo, o Hitler. Só que não era época ainda, né? Mas só para demonstrar aí quantas pessoas, um homem, que eu digo que as ordens saíram da boca dele. Então um homem faz um mal gigantesco para muita gente. Deus mandou o filho dele, Jesus, que fez um bem para muitas e muitas nações. Mas veio um anticristo que vai fazer o mal para muitas e muitas nações. E nós vemos o quê? O entendimento de, o anticristo quando vir, ele vai avassalar. Vai ser avassalador. Vai derrubar muita gente, né? E isso já acontece, pessoal. Eu tenho um monte de gente aí que tem bastante eloquência aí, que são anticristos, só faz coisa ruim pros outros. Pra mim, cada político é um anticristo. Pra mim. Cada político é um anticristo. Meu irmão, vou falar um negócio pra você. Eu sou advogado. Eu sou estudioso de direito, não sou estudante. Estudante é quando você vai pra faculdade, estuda lá, passa na prova e fechou. Se você não continua praticando, você tem que ser estudante. Não, você tem que ser estudioso. Eu sou estudioso do direito, gosto de estudar. Olha só. Na Bíblia diz que o anticristo ele vai ser uma pessoa eloquente. Vão ser vários anticristos, mas tem quem manda. Né? Tem um que vai ser o bichão, mas são vários. Olha só, aquela prefeita lá do interior de São Paulo, que as crianças estavam sem merenda na escola, estavam sem um monte de coisa na escola, e ela desviando dinheiro. Quantas vidas ela atingiu ali? Quantas vidas foram atingidas por essa anticristo aí? E se você pegar falei de Hitler, se você pegar Hitler, beleza. Se você pegar o Saddam Hussein, um anticristo. E se você pegar o Osama Bin Laden, outro anticristo. Alguns presidentes dos Estados Unidos. Porque assim, o anticristo, pessoal, não é eu vou falar assim, eu sou anticristo. São visões, pessoas que já estão lá, reinando. Em um humilde reino, pequeno reino, acham que o grande reino é o mundo. Então, o pensamento do anticristo é o grande reino é o mundo. Eu preciso do mundo. Mas, para que eu possa começar algo, eu tenho que partir lá da premissa, do início das coisas. Eu tenho que vir da essência, trabalhando o mal na cabeça de alguns, para que eles possam fazer ali alguns países, né? Europa, América do Sul, né? África. Nós temos que fazer alguns países que já têm o foco, a semente do anticristo lá. A semente dele, que está reinando. Mas Deus não reina sobre o mundo, reina, mas Deus deixou você aqui. Para nós temos que entender e sofrer algumas flagelos, que aqui mesmo fala em Apocalipse, que vem mais, né? Apocalipse vem mais, mas a gente tem que sofrer alguns flagelos para quê? Para que a gente tome ciência de quem é Deus. Que Deus é Deus em todas as oportunidades que você tem de ser, certo? Então, uma explicação mais branda. E o Robson Nogueira falando, uma coisa básica aqui, é só pra gente entender, né? Essa lição da revista. Não adianta ficar muito apegado à revista aqui, pessoal, é mais falar do que realmente acontece no mundo. Nós estamos vivendo revista, nós estamos vivendo a vida. A vida é isso aqui, cara. É acordar de manhã, né? Dar um beijo na esposa, dar um beijo na filha, sair de carro, ir trabalhar, chegar lá, resolver alguns problemas das pessoas. Como eu sou advogado, a gente resolve muito problema das pessoas, né?
modifica aí o sistema, faz um entendimento diferente, né, para as pessoas e viver a vida desse jeito. Mas nós estamos aqui, ir para a igreja, orar, né, fazer as orações, né, conversar com Deus, falar com Deus, tudo isso é a revista que nós estamos vivendo. E vivendo o quê? Vivenciando isso, a guerra agora na Ucrânia, né? Não sei qual é o pensamento do presidente da Rússia, não sei, né? Até agora eu olho essa guerra aí, não entendi ainda. Parece que a gente fez 100 dias de guerra, né? Não entendi até hoje. Mas aí é a briga por quê? Hoje ainda, a briga por reino, né? Ah, briga por reino. Eu quero a Ucrânia para mim, em uma parte do meu país. Que besteira. Na verdade, você tem apenas a sua casa, né? A minha casa aqui minha casa é o meu reino. Eu estou aqui sentado no meu trono, na minha casa. Minha filha menor, princesa Elora, tá ali. A princesa Raíssa tá na casa do namorado. E a rainha tá ali, a Priscila, lá fora. E o rei Robson, rei da minha casa. Isso aqui é meu. O terreno do lado é do vizinho. Ele se vira com o terreno do outro lado, é do vizinho, de trás é de um, da frente é de outro. Cada um tem o seu reino. Nossos pequenos e mínimos reinos. Olha a princesa Elora aqui, ó. Pequenos e mínimos reinos. Não adianta ficar numa loucura, uma correria, um negócio complicado. E para que isso não vai nos trazer não vai, na verdade, não vai nos trazer nada, meu. De agregar. Então, tá destruindo um país, né? Falando de Ucrânia e Rússia, tá destruindo um país, né? Para que ele possa ter para que ele possa ter o quê? Ter um pedaço de terra, para que ele possa chamar, que ele fala assim, eu tomei aquele pedaço de terra. Pai, tá vendo essa princesa gata? Para que ele possa ter um pedaço de terra. E isso, esse reino dele, cara, ele é o quê? O mortal, bicho. Ele é mortal. Deus não. Deus é o rei soberano. Imortal. Imortal, né? Imortalidade. A única quem tem é imortal é Deus, que até o filho dele morreu, né? Na cruz, para salvar os seus pecados lá. Entendeu? Então, são lutas e brigas que na terra, para nós, não tem nenhum sentimento, entendimento. Porque no final, o anúncio de Apocalipse, o final é esse. O final é o quê, meu? Acabou tudo. Final. E aí não tem Ucrânia, não tem Rússia, não tem Brasil, Estados Unidos, não tem Europa, não tem Ásia, não tem África, não tem nada disso. Acabou tudo. Deus é que sempre mandou e vai mandar. Acha aquele que está aqui embaixo que tem um nada de oportunidade de mudar alguma coisa de fato. Mas não muda. Não muda porque o pensamento dele fica ligado a bens materiais. Veja. Vencer o anticristo. Um dos propósitos da segunda vinda de Cristo é derrotar o anticristo, o falso profeta, e seus confederados. Nesse dia, Jesus trará pessoalmente toda a soberba, o domínio maligno do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, né? Apocalipse 19, 20. Muitas vezes nós sentimos desanimados diante das injustiças que vemos no mundo. Eu acabei aqui, não tinha nem entrado no assunto e acabei vendo aí, né? E acabei dissertando sobre isso, né? Falando de quê? Falando justamente disso, de que as injustiças, né? As bestas, as grandes, os anticristos pequenos, né? Os mínimos anticristos, né? Que estão vindo aí. Para quê? Para modificar você, para tentar mudar o seu pensamento. Ah, mas esse país está certo mesmo, a Rússia está certa de invadir a Ucrânia, porque olha, roubaram um pedaço de terra delas lá. É a briga que nós temos lá em Israel. A mesma briga, pessoal. A mesma briga que nós tivemos lá na época de Saddam Hussein e o Golfo. A mesma briga dos Estados Unidos, Saddam Hussein, Golfo, mais
um monte de lugares. Mesma briga que nós temos no Líbano, mesma briga que nós temos em todas essas guerras de Israel, todas essas guerras, mesmas brigas, né? As mesmas guerras vão voltando, ó, estão voltando as guerras, guerra de Davi lá, a guerra de Davi, a guerra do filho de Davi, a guerra e N guerras aí, né? Vamos falar de N guerras, estão voltando. Voltando para onde? Voltando para cá, para nós aqui sofrermos as sanções das coisas ruins. De quem? Do anticristo, pessoal. O anticristo já está aí, está assolando, são pequenos anticristos. Pequenos, né? Não é grande ainda. Ainda não é grande, são pequenos. A Bíblia mesmo diz, né? Vão vir vários anticristos. Vão vir muitos. Que são os ínfimos, são os pequenininhos. Aqueles que vão fazer um pequeno grande mal. Para nós, um grande mal. Mas para Deus é um pequeno mal ainda que ele está fazendo. Não está atingindo uma população relevante. Não está atingindo uma população relevante. Como que derrota? Deus vem, Jesus. Deus vem e derrota no final. Mas nós precisamos passar por essa grande tribulação. Essa grande tribulação eu não vou alcançar. Talvez minha filha menor não alcance, que tem 3 anos de idade. Né? Outras gerações. Ou Deus pode voltar hoje, né? E nós estarmos aqui a voltar. Mas eu creio que não seja a hora ainda. Um simples Robson, né? Um simples Robson, eu creio que ainda não seja a hora de estar voltando. Deixa eu sair aqui um pouco, pessoal. Só vamos pegar o carregador ali e já volto. Acabando a bateria do notebook, né? Acabando a bateria. Estamos aqui no 2, né? E aí vem o 2 fala o quê? Revelar-se a Israel. Em sua primeira vinda, os judeus não creram nele, né? João 1,11. Ao longo da história, Israel pagou um preço alto por sua rebeldia contra Deus, com destruição e cativeiro. Isso fica explícito nas palavras de Jesus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar seus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quis. Mateus 23:37. Mas em sua segunda vinda, cercado por seus inimigos, Israel, que anteriormente foi iludido pelo anticristo, finalmente reconhece Jesus como seu verdadeiro Messias, né? Prometido e guardado. Apocalipse 1:7. O povo de Israel era terrível, né? O povo de Israel, né? É terrível, era um povo arredio. Mas na verdade é o povo de hoje, gente. Não vamos levar lá para Israel, não, porque é muito. Povo de hoje. O povo de hoje quer o quê? Quando as coisas estão boas pro lado dele. Oi, filho. Tá bom. A Isis? Eu vou deixar ficar quietinho. Você tá onde? No colo do pai? Uhum. Meu Deus. Quer sentar aqui no colo do pai? Então, se você for falar de Israel, você tem que falar do povo de hoje, né? Israel é a mesma coisa do povo de hoje. Arredio, né? Um povo que só está com Deus, né? Quando estão passando as necessidades, as coisas ruins da vida. Israel é a mesma coisa. Quando começava o cinto a apertar, eles iam para o pé de Jesus, de Deus. Quando o cinto afrouxava, estava tudo bem, tudo certo, opa, aqui eu vou ficar no lalaú, né? E você seguir a Deus, meu amigo, não é só porque você vai para a igreja que você segue a Deus, não. Chega lá, ajoelha e ora. Como é que está o seu coração? Seguir a Deus é no seu coração. Seguir a Deus é como? Seguir fielmente. Ah, mas eu preciso fazer o quê? Se você precisa ser uma pessoa
leal, uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de fazer o bem. Não adianta você seguir a Deus só na igreja, né? Ah, eu vou pra igreja, meu irmão. Todo dia com a bibliona debaixo do sovaco. Do sovaco, viu? Não é nem da axila, do sovaco. Com a bibliona debaixo dos braços falando que eu sou crente, eu sou isso, aquilo. Não, e o bem? Cadê o bem que você anda fazendo? Faça o bem para as pessoas, né? Faça o bem, isso é seguir a Deus. Não adianta você seguir um monte de liturgia dentro da igreja. Não, mas eu sigo a liturgia que o pastor me imputa lá. Deus não deixou liturgia para você fazer. Eu não tô vendo esse monte de liturgia aí não, que eles fazem hoje, né? Eu não tô vendo esse monte de liturgia. Eu não tô vendo a liturgia, pessoal, de chegar no púlpito do pastor e você ter que parar o culto no meio, para apresentar. Olha, o pastor da igreja chegou, ele vai dar uma palavra. A pessoa tá na palavra de Deus, né? Pastor que chega atrasado em igreja, tá por fora já. Tem que chegar antes do culto. Ele que tem que chegar antes do culto, né? Porque Deus nunca chegou atrasado nos lugares que ele foi. Aí você diz o seguinte: o cara tá pregando, o irmão tá pregando a palavra aqui, né? Pegando a palavra, o pastor entrou, sentou, para a palavra para apresentar o pastor. Você tá falando do maior, você tá falando do bem maior que nós tivemos aqui na terra, que é a palavra de Deus. Aí você para falar para um comedor, que chegou um comedor de feijão e arroz? Um desrespeito absurdo à palavra de Deus. Continua-se a palavra, o pastor chegou, você fala, olha, o pastor da igreja chegou, e ele vai continuar sentadinho no lugar que ele está. E você vai continuar o culto, vai continuar a palavra. Quando cessar a palavra, que ele puder dar a bênção apostólica, ele vai lá e dá a bênção apostólica e fechou. Ele ouviu a palavra de Deus, você estava ali na direção do culto e está tudo certo, é isso. Né? Ah, mas você tem que se... Não, liturgia não. Não. Para de trapalhada. Vamos seguir o que os mandamentos mandam. Não o que o homem cria. O que o homem cria fica para ele. Porque o verdadeiro rei que domina tudo, não pede para você parar no meio das coisas que você está fazendo para fazer as coisas dele. Não, você vai fazer. Vai continuar fazendo. Terminou. Há um tempo para todas as coisas, embaixo do céu e em cima da terra. Então você não está lendo a Bíblia. Se você não há um tempo para todas as coisas. Há o tempo para você chegar, o tempo para você sair, o tempo para nascer, o tempo para morrer, o tempo para plantar, o tempo de colher. Então, quando você está pregando a palavra de Deus, você está plantando a semente boa no coração do crente ou da pessoa que não é crente ali. Aí você para o culto para que o pastor adentre e você fala, olha pastor, fala a sua palavra aqui. O pastor vai lá e fala, você estava numa palavra, ele vai lá, não está sabendo de nada que está acontecendo e fala qualquer coisa lá. Entendeu? Então vamos lá. Rei é Deus. Esse é o rei de tudo. O local da batalha é aqui na terra, meu irmão. Nós estamos na batalha faz tempo, né? O local da batalha aqui, 3.1, aqui na terra. Nós estamos na batalha, na peleja, que é peleja dia a dia. Matar um leão por dia, o povo diz, né? Acordar cedo, fazer uma oração, ir trabalhar, fazer o que você tem que fazer, tentar fazer o bem para as pessoas, para que você possa lá na frente ter um ganho lá, para fazer alguma coisa. É isso, cuidar bem da sua família, estar bem com as coisas, né? Então diz assim, a palavra Armagedon aparece uma única vez na Bíblia, em Apocalipse 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Armagedon é o nome hebraico que significa Monte Mogido e fala do local do ajuntamento para a grande batalha que marca a segunda vinda de Cristo, para os congregar para a batalha naquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16:14. Historicamente, Megido era uma fortaleza de frente à planície de Esdrelon, palco de muitas batalhas do povo de Israel no passado. Coríntios 35:22, 2 Reis 23:29, 30. Há um grande vale em Megido, e em tempos atuais
Nesta região há uma importante base aérea militar israelense. O palco das profecias está pronto. Né? Disse lá que o palco da profecia está pronto. Não, a nossa batalha é aqui, sempre foi, sempre vai ser. A batalha vai ser na terra, né? Um lugar só não vai comportar todo mundo, então a batalha vai ser onde você estiver. Onde você estiver, você está batalhando contra as potestades do mal. Então batalhe sempre, né? Nossa batalha não acaba aqui, não acaba nunca, né? Nós estamos aqui, para muitas pessoas vai acabar nunca, porque muitos, quase todos, porque eu vou morrer, vou batalhar e vou morrer, né? Vai acabar hoje o mundo? Vai, Jesus vai chegar hoje, vai voltar hoje, Deus vai voltar hoje? Deus vai voltar hoje? Se não voltar, eu tenho que continuar na peleja, irmão. Os inimigos serão destruídos, né? No capítulo 19 do livro de Apocalipse, vemos duas coisas acontecerem. A primeira é a ceia das bodas do Cordeiro, e a igreja que ocorre no céu, né? A segunda ocorrerá na terra, no final da grande tribulação, por ocasião da volta de Cristo, e é chamado ceia do grande Deus, né? Isso aqui é muito para frente do nosso tempo. Isso aqui é muita coisa que eu falei no início aqui. Eu falei que é um lapso temporal, né? Quando fala de tempo na Bíblia, fala de um lapso temporal muito grande, né? Um lapso temporal muito distante do que eu e você nós estamos acostumados. Jesus, o Rei que breve virá, diferente de suas primeiras vindas, onde é descrito pelo profeta Isaías como sem parecer nem formosura. Em sua segunda vinda, Jesus é fiel e verdadeiramente o que mostra que verdade é justa são a base de seu governo. Tem olhos como chama de fogo que mostra sua onisciência. Aparece com muitas diademas, o que deixa claro se tratar de Rei dos Reis e que seu reino não terá fim. Sua vida para fim a injustiça e para o fim da injustiça e domínio do mal. E da sua boca sai uma grande espada para ferir com ela as nações, e ele as regras com varas de ferro. A mensagem do Apocalipse é clara: o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Aqui nós estamos terminando a lição, né, de Apocalipse. Precisa ficar se remetendo muito para dentro do texto, né? Nós sabemos, quem lê a Bíblia sabe o que está escrito, sabe o que está escrito. Quem leu a revista sabe o que está escrito na revista. Nós temos que trazer pelas épocas modernas, essa que nós estamos vivendo hoje, né? Vivenciando. Nós estamos no olho do furacão, né? Nós não estamos ao redor do furacão, nós estamos no olho do furacão. Então as tribulações já estão aí no nosso dia a dia, né? Muitas pessoas estão sofrendo mais, outras sofrendo menos. Nós olhamos para Pernambuco lá, foram até ontem 120 vítimas lá do desabamento, das chuvas, das coisas que estão lá. São não sei quantas mil pessoas que estão desabrigadas. Então ficaram sem casa. Gente, ficaram sem casa mesmo. Gente, ficaram sem nada. O rio levou as casas inteiras, levou o terreno. Não tem terreno mais. Não tem terreno. O rio tomou conta, né? Tomou conta do terreno. O barranco desceu e não dá para ver mais nada. Não dá para ver onde era a casa, não dá para ver onde era a rua, não dá para ver onde era nada. Então esses estão sofrendo muito. Nós aqui em São Paulo, nós estamos com um friozinho aqui, tempo frio hoje sábado, né? Dia 4 de junho de 2022, nós estamos no meio do ano, né? Nós estamos aqui na lição número 10 da EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Eu sei que eu falo muito, falei bastante coisa aqui, né? E quem não concorda com o que eu falo, infelizmente, cada um pensa de uma forma, cada um tem um entendimento das escrituras, cada um entende de uma forma. Eu creio que nós temos que nos apegar às coisas que a Bíblia nos traz, os ensinamentos, e aplicar aqui nos dias de hoje, porque eu estou vivendo hoje, não vivi na época de Cristo, não vivi na época de Abraão, não vivi na época de Pedro, Paulo, Tiago, né?
não vivi nessa época, estou vivendo a vida de hoje. Então eu sou uma pessoa diferente deles, modificada pela minha evolução, né? E aplico as escrituras o que eu entendo, né? Hoje. E isso quando você tem um caráter formado, né? Se você tem um caráter formado, ninguém, vamos supor, vou fazer 46 anos. Para mudar o caráter que eu venho aprendendo desde que eu nasci é difícil, não muda, né? Então, eu sou formado em Direito, sou pós-graduado e a gente corre atrás dos entendimentos, né? Muita gente a gente lê. Então, para mudar a gente é diferente, é ruim, não dá, né? Não dá para mudar a cabeça de um homem, é difícil. Quando você já tem as convicções das coisas que você faz, você é convicto das coisas que você viu, você é convicto das coisas que você vivenciou, né? Nem sempre fui crente, sou crente há pouco tempo, né? Venho acompanhando minha mãe há muito tempo, mas daquele jeito, vai pra igreja, sai, vai pra igreja, fica na baderna. Vou hoje, fui batizado na Assembleia de Deus Madureira, né? E estamos aí. Cada um pensa de uma forma, há um entendimento da Bíblia que tem que ser um entendimento geral, né? Mas hoje se aplica de forma diferente e nós vemos aí, não preciso estar falando para A nem B aqui o que acontece. As pessoas já sabem, já veem, e você tem que seguir a Deus, irmão. Segue a Deus, né? Siga a Deus, né? Coloque a sua mente, coloque os seus pensamentos, faça suas orações para Deus, né? Não siga homem, né? Porque o homem, Deus vai recolher ele e depois que recolher ele, você vai seguir ele como? Então siga Deus, porque Deus é o único, onipotente, onipresente, onisciente e está aqui presente na sua vida para fazer as coisas melhorarem. Eu sou Robson Nogueira, sou do canal Direito é Vida, né? Estou fazendo esse vídeo aqui no final de semana, minha filha gritando, minha filha vem aqui, senta no meu colo, minha esposa faz as coisas dela ali. E é assim que a vida acontece. A vida acontece dessa forma, né? E nós estamos aqui para fazer isso. Segunda-feira é de trabalho, final de semana é de descanso, vamos descansar, ficar de boa. E Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja com vocês e com nós todos.